Muito bem. No vídeo passado a gente buildou o boot e agora a gente pode gravar o boot no SD card. Como é que você vai fazer isso? Para esse processador específico, o H2 Plus, esse programa, esse binário, ele precisa estar gravado de um jeito super específico. Ele precisa estar gravado no 8º kilobyte em diante do SD card. O SD card, por sua vez, precisa ser um SD card comum, mas que tenha no máximo 64 GB, porque o processador não suporta mais do que isso. Mas esse esquema de gravar a partir do 8º kilobyte é o que complica um pouquinho as coisas. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai baixar um programa chamado DD, que é para o Windows, então dessa vez a gente vai usar o Windows. Bom, na verdade o DD é para Linux, mas a gente está usando o Windows, então a gente precisa baixar a versão do Windows. Se eu executar DD e apertar Enter, atualmente eu tenho o DD instalado, tá vendo? Então é dele que você vai precisar. Para gravar no 8º kilobyte, você primeiro coloca o SD card no seu PC, e então você vai executar o comando win disk drive list brief, que vai listar os discos que tem no seu PC. E aí você vai procurar por qual é o disco que tem 64 GB ou que seja da marca do seu SD card. No meu caso, eu consigo perceber que é esse aqui, ó, porque ele está conectado via USB, porque eu estou usando um adaptador USB. Storage Device, então com certeza é esse aqui, os demais são discos rígidos mesmo, esse aqui é um SSD, esse aqui é um HD. Então o disco que eu quero é esse aqui, então eu vou copiar ele, muito bem. Aí eu vou entrar na pasta do U-Boot, que eu já compilei, né? Então Downloads, na pasta Download eu vou entrar no U-Boot, e beleza, eu estou na pasta certa. Agora o que eu vou executar? Vou executar dd input file, que é if, aí o nome do arquivo que eu quero gravar, não é? Que é u-boot. Eu vou apertar Tab várias vezes até ele achar o programa que eu quero. Aí, u-boot sunx with SPL. É esse arquivo que eu quero. Onde é que eu quero gravar? Espaço, OF, que é output file, que no caso não vai ser um arquivo. Physical Drive 2. Aquilo que eu copiei, eu vou simplesmente colar aqui. Espaço, block size, que é BS, igual a 8 KB, e seek igual a 1. Ou seja, grave em blocos de 8 KB, mas pule um bloco, ou seja, comece a gravar só no 8º kilobyte, que é exatamente o que eu quero. Enter. Existe mais de um tipo de erro que pode acontecer. O erro que deu agora foi acesso negado. Como é que você resolve isso? Você vai copiar esse comando todinho, você vai abrir o CMD, só que dessa vez como administrador. Aí você vai ter que ir na pasta download de novo, infelizmente, e entrar na pasta do U-Boot. Pronto, agora a gente pode executar esse comando de novo. Beleza, ele escreveu aqui, ó, erro ao ler o arquivo, parâmetro incorreto, mas isso aqui não é um erro de verdade. Por incrível que pareça, funcionou. Como é que eu sei que funcionou então, se ele está mostrando um erro? Por causa disso aqui, ó. Records in, records out, e é igual, 51 mais 1. Basicamente ele conseguiu gravar 51 blocos e mais um pouco de 8 KB cada. E de fato ele leu esses 51 blocos e escreveu os 51 blocos. Então eu sei que funcionou, tá? Então por mais que ele esteja mostrando esse erro, na prática funcionou. Pronto. Agora está gravado o programa Bootloader no SD card. Como é que eu faço para de fato dar o boot? Bom, aí é fácil, é só colocar o SD card no Banana Pi e dar boot. Colocar energia, mas aí vem o problema. Como é que eu vou saber que está funcionando? Bom, para saber que está funcionando, você vai usar isso aqui. Isso aqui é uma interface serial. Você acha fácil para comprar no Mercado Livre ou em qualquer outra loja que você quiser. O que ele faz? Ele me permite me comunicar via serial com o meu Banana Pi, que tem uma interface serial, usando o meu PC. Como é que você conecta? Ele vem com alguns fios. Esse aqui ele vem com Ground, TX, RX e VCC. Eu não vou usar o VCC, mas o Ground é necessário. O Ground é o preto. Eu também vou precisar do verde, que se eu não me engano é o TX, e do branco, que é o RX. E aí você conecta invertido lá no Banana Pi. O TX, que no meu caso é o verde, você vai conectar no RX do Banana Pi. E o RX, aqui, que é o branco, você vai conectar no TX do Banana Pi. Tem que conectar invertido, tá? Lembre-se disso. E o Ground não. O Ground você conecta, é claro, no Ground mesmo. E no fim ele fica assim, ó, conectadinho, tá vendo? O único que eu não conectei foi o vermelho, que é o VCC. Ele não vai conectar a nada, mas o resto está conectado corretamente.
Beleza, então agora eu só preciso plugar a energia e conectar isso aqui na entrada USB do meu PC. Aí como é que eu recebo e envio informações via serial no PC? Para isso, você vai usar o PuTTY, que é um programa que consegue fazer comunicação serial. Você também vai precisar possivelmente instalar um driver para isso aqui, mas você acha tutorial fácil, tá? O PuTTY vai ser o melhor programa para se comunicar. Você tem que configurar ele para se comunicar via a porta serial e na velocidade 11.520, que é a velocidade padrão de comunicação do Banana Pi / Ubuntu. O Ubuntu se comunica nessa velocidade, tá? Então, configure essa velocidade no PuTTY e aí é só conectar isso aqui no PC e ver se funciona. Eu já estou com o PuTTY aberto, ele não está detectando nada porque eu ainda não coloquei energia no Banana Pi. Eu vou conectar o Banana Pi agora na energia, via um carregador de 2 amperes, lembre-se disso. E assim que eu conecto ele na energia, olha só, começou a dar boot. Eu vou apertar espaço, porque perceba, aperte qualquer tecla para parar o autoboot. Você precisa apertar qualquer tecla, eu aperto espaço, tá? Beleza. Funcionou. É assim que eu sei que funcionou. Uma outra coisa que eu posso perceber é que aqui tem o momento em que eu fiz o build, que foi dia 26 de março de 2022 às 10h19. Então, quando você fizer a build, um jeito de você saber se a versão ainda está antiga ou se você fez uma nova build e a nova versão é que está, é só olhar a data e hora em que o programa foi buildado. Ele fala isso para você logo no boot. É literalmente a primeira linha que ele te comunica via boot. Tá, então, nesse momento, eu estou conseguindo observar tudo o que está acontecendo via serial. É muito mais fácil desse jeito do que tentar conectar um mouse e um teclado e um monitor no Banana Pi. Desse jeito aqui é muito mais simples. E aí, a partir de agora, eu consigo usar tranquilamente o boot. Eu tenho várias coisas para usar. Se eu teclar aqui Help, ele me dá muitos comandos. Ou seja, o que eu tenho aqui não é só um bootloader. É um bootloader e uma ferramenta de debug para eu observar quase tudo que existe no hardware. Por exemplo, ele tem o comando MD, que é o comando de Memory Display. O que esse comando faz? Ele mostra um endereço de memória para você, o que tem lá. Então eu posso colocar aqui, tem que ser em hexadecimal, tá? 42000000. O que é o 42000000? É o início da memória RAM, conforme você consegue ver inclusive no datasheet. É aqui que fica o iniciozinho da memória RAM. Se eu apertar Enter, ele me diz que lá tem um monte de nada. Tem esse byte aqui, ele está mostrando em blocos de 32 bits, eu acho. Porque cada 2 caracteres é um byte. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 bytes são 32 bits. E aí tem basicamente nada gravado na memória. É só um monte de valor que a gente chama de valor lixo, que é um valor que já veio na memória, mas que não é relevante para a gente. Quase todos os bits estão como 1, e aí de vez em quando não estão, mas enfim, é só um valor aleatório. Mas é interessante para saber o que tem na memória. De vez em quando você vai precisar saber o que tem na memória. Inclusive, vamos usar esse comando depois. Um outro comando muito útil é o fatls, que é para listar os arquivos que existem em algum dispositivo. Eu posso colocar fatls mmc0, ou seja, liste os arquivos na partição 0 do meu SD card. E de fato, existem arquivos no meu SD card. Então, muito útil também tem como carregar esses arquivos para a memória RAM, o que também vai ser usado mais tarde. Enfim, muita coisa interessante aqui. Esse aqui é o Ubuntu, ele é super poderoso, mas o que a gente quer é programar em low level. Para programar em low level, a gente precisava primeiro de um bootloader. Temos, o nosso bootloader está aqui. Agora, com esse bootloader, eu consigo, por exemplo, carregar um desses arquivos aqui. Vamos carregar o memoria.bin. Tá vendo que tem um arquivo chamado memoria.bin? Vamos lá. Load, esse é o comando que você vai executar. mmc0, partição 0. Qual o endereço da memória que eu quero carregar? No meu caso vai ser o início da memória RAM. E o nome do arquivo, memoria.bin. Enter. Ok, eu escrevi errado, ele está dizendo que ele não conseguiu achar o arquivo. Memoria.bin. Pronto, agora ele conseguiu ler. Vamos executar de novo o comando md 0x42000000 e agora perceba que a memória mudou. A memória RAM não está mais como ela estava antes, tem informação diferente aqui, porque a gente carregou corretamente o programa para a memória RAM. E agora eu vou rodar esse programa, executando o comando go, e qual é o endereço de memória do programa tá, que é 0x42000000. Startando a aplicação finalizada, o programa rodou. O que esse programa fez? Eu vou te mostrar. MD 0x42420000. Ou seja, mostre para mim o que tem nessa memória. Enter. Olá, mundo.
O que o meu programa fez foi escrever na memória RAM Olá Mundo, só que especificamente no endereço 42420000. Precisa ser assim, porque não tem sistema operacional. Então eu não consigo escrever numa memória virtual que o sistema operacional me deu. Não, eu tenho que dizer exatamente qual é o endereço onde eu quero escrever. Eu escolhi o endereço 4242, que fica em algum lugar nos 500 megabytes de memória RAM que o BananaPy tem. E funcionou, tá aqui. Eu executei o comando lmd, que é do boot, e ele me disse, sim, de fato, nesse endereço de memória está escrito Olá Mundo. Essa série ela vai se resumir a alguns programas do tipo Olá Mundo. O primeiro programa vai ser esse, que eu vou ensinar a fazer. Depois eu vou ensinar a fazer um programa Olá Mundo que mostra o Olá Mundo na saída serial, que é um pouco mais complexo. Por incrível que pareça, é mais complexo usar a saída serial do que escrever na memória RAM diretamente, porque como a gente não tem um sistema operacional, a gente consegue escrever na memória RAM muito fácil. Mas porque a gente não tem sistema operacional, então escrever na saída serial se torna mais difícil, porque não tem um driver para usar. E por fim, eu vou fazer ainda um terceiro programa, que não é bem o Hello World, mas vai ser um programa para desenhar na saída HDMI. Ou seja, você conecta um monitor HDMI e você consegue ver o que está acontecendo na tela e editar os pixels na tela diretamente em baixo nível. Esses vão ser os 3 programas que eu estou pretendendo para essa série. Olá Mundo na memória, Olá Mundo na saída serial e, por fim, desenhar na tela, pixel por pixel, para conseguir enxergar no monitor HDMI 1080p o que você está desenhando. Isso vai ser muito interessante, mas vai ficar para os próximos vídeos. No próximo vídeo a gente já começa com esse Hello World na memória. Vejo você lá!